E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o Leon Denis. Bem, aqui a gente conversa sobre tudo um pouco. E hoje, mais do que nunca, a ideia é deixar o papo bem leve, assim, bem solto, bem tranquilo e verdadeiro, né? É verdade, tem uma coisa que a gente só compartilha entre os amigos, né? Aquela conversa gostosa. E hoje a gente convidou um amigo para estar aqui, para a gente compartilhar com vocês este momento. É como se fosse assim, né? A gente puxa a cadeira e senta aí, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. É isso mesmo. Então, vamos iniciar hoje a nossa conversa com o nosso amigo Carlito. Carlito, muito obrigado por você ter aceitado esse convite da gente estar aqui hoje. Esse convite carinhoso, generoso de vocês, né, que são dois amigos queridos e que nós estamos unidos aí pelos laços do coração e estamos aqui para essa conversa, esse bate-papo, que com certeza vai ser muito agradável. Ótimo. Carlito, nós que agradecemos. E para nossa primeira pergunta, vamos imaginar uma situação, por exemplo, se você tivesse uma pessoa muito próxima a você e essa pessoa perdesse a memória, tivesse uma amnésia total, como você se apresentaria para essa pessoa? Como você falaria quem é o Carlito, como é o Carlito? Olha, é difícil essas perguntas, né? Eu estou percebendo que as perguntas são bem complexas. Mas como que eu me apresentaria para uma pessoa querida que perdesse a memória? Isso até me lembrou aquele filme, eu não vou me recordar agora o nome, mas é uma comédia romântica em que a moça perdia a memória todo dia e todo dia o rapaz tinha que reconquistá-la, né? Eu acho que é como se fosse a primeira E vez. isso, exato, como se fosse a primeira vez. Perfeito. Então, é mais ou menos essa a tua pergunta, né? Aham. Como eu me apresentaria? É difícil, né? Porque é sempre difícil falar de si mesmo, né? Deveria ser o contrário, né? A gente falar de si mesmo deveria ser mais fácil, Uhum. porque nós habitamos dentro de nós mesmos. Mas é sempre difícil a gente se definir, né? Então, assim, mas de uma forma superficial, né? Como eu poderia me apresentar, poderia dizer que eu sou, primeiro falando, né, um pouquinho da profissão, né? Eu sou professor e sou professor do ensino superior. Minha área de formação é biologia, né? Sou professor de biologia. Sou espírita também, né? Sou espírita de berço desde criança, né? Cresci no movimento espírita e atuo até hoje por opção, Uhum. né? Voluntariamente, porque aprendi a gostar e amar a religião espírita. E sou um jovem de 31 anos, né? Me considero super jovem, apesar das pessoas acharem que 30 a mais já é o fim da vida. Eu acho que é o começo. Eu acho que é onde a gente está começando, né? E mas, assim, em termos de personalidade, acredito que sou uma pessoa bastante fora da caixa, né? Então, como eu poderia me definir? Eu sou alguém que penso diferente, sempre pensei diferente, né? E gosto de pensar diferente. Então, tudo aquilo que vai ao encontro senso comum, aquele conteúdo de manada, aquele negócio que as pessoas começam a repetir demais. Então, tudo que as pessoas começam a repetir demais me incomoda. Eu gosto de ir por um lado contrário. Quando eu vejo que as pessoas estão repetindo muito a mesma coisa, eu paro e penso e me pergunto, mas como é que eu posso ir por outro lado? Porque eu não Aham. quero ir por esse caminho que todo mundo está indo. Então, eu sou mais ou menos eu sou mais ou menos assim. Então, eu acho que se eu pudesse definir a minha personalidade seria um pouco subversivo, mas esse subversivo entre aspas, né? Alguém que gosta do novo, que gosta do diferente, que gosta de dizer as mesmas coisas, talvez com outras palavras. Uhum. Então, esse é o Carlito. Interessante, porque eu ia justamente perguntar, né, se você preferia falar mais sobre os títulos adquiridos durante a vida, né? Ou mais falar sobre você na vida pessoal. E você trouxe as duas maneiras, né, de se apresentar. Exato.
questão de título, eu dou pouca importância, né? A questão de título. Eu acho que títulos acadêmicos, essas coisas todas, né? Eu acho que o mais interessante é saber o conteúdo do outro, né? O que, que o outro pode nos agregar, né? Em termos de conteúdo. Então, às vezes, você pode conversar com uma pessoa na rua que não tem nenhum título acadêmico, né? Mas que é de uma sabedoria extraordinária. Então, eu acho que a sabedoria da experiência, né, do outro, quem quer que seja, é muito mais importante, tem muito mais valor. Até porque a gente vê pessoas que têm grandes titulações, né, mestres, doutores, professores acadêmicos, e que falam para nós, tanta bobagem, né, tantas incoerências. Mas eu acho que as duas coisas agregam. Eu acho que é importante você ter uma boa escolarização. Acho importante você agregar títulos, porque isso também soma a nossa personalidade, soma ao nosso conhecimento. Mas acho que o valor da experiência é muito mais bonito. Como sempre, fazendo a gente refletir aqui. E Carlito, falar um pouquinho sobre o mundo, né? Sobre a mudança que está acontecendo no mundo, né? Especialmente na forma de se expressar. Eu tenho a impressão de que, não sei se você tem a mesma impressão, depois da pandemia do Covid-19, muita gente decidiu falar mais o que sente, né? E com isso também muita gente decidiu gritar o que sente, né? E como se fôssemos obrigados a absorver, a escutar, né? Fôssemos obrigados a dizer sempre sim a esses gritos. Você sente isso também ou não? Sinto, com certeza. Eu costumo dizer, Aldeni, às vezes com os amigos, conversas informais, assim, porque essa conversa aqui que nós estamos tendo é uma conversa informal. Pode parecer que não, mas para a gente que está sempre estudando e agregando outras coisas, quando a gente sai entre amigos, a gente começa a falar da vida, de filosofia, o que é o amor. Isso para a gente é uma conversa informal. É verdade. Então, geralmente eu converso com alguns amigos também a respeito dessa questão e me parece que o mundo, apesar de, eu não sei se todos têm essa mesma percepção, mas me parece que nós temos uma divisão temporal antes da pandemia e depois da pandemia. Eu acho que a pandemia ela trouxe uma fratura psicológica, emocional para a humanidade muito grande. Então, e a gente ainda está sobre esse efeito. Estamos tentando querer, como é que eu posso te dizer, nos reconstruir, né? Mas eu acho que essa fratura ela foi tão grande, essa lesão no nosso psicológico foi muito grande, porque há muito tempo a gente não enfrentava pandemias como essas, né? Na verdade, nessa proporção, eu arrisco dizer que a gente nunca tinha enfrentado, porque a gente já enfrentou algumas pandemias, mas, assim, nesse nível global a qual nós enfrentamos e com a divulgação com que nós tivemos, né? Porque essa pandemia última, nós tivemos, por exemplo, já as redes sociais, e nós já tínhamos assim uma rede de informação muito maior e que chegava nas pessoas, até na pessoa comum mesmo, que tem um celular, que tem uma rede social, tinha acesso aos números assustadores, né, de pessoas que vieram a óbito, que estavam sofrendo, e tantas pessoas que morreram, artistas, cantores, pessoas de grandes poderes aquisitivos. Ou seja, então as pessoas ficavam vendo que era uma coisa que não tinha... Ninguém estava preservado, né? Que todo mundo poderia ser acometido a qualquer momento. Então eu acho que isso trouxe para nós uma fratura existencial muito grande. Fez com que a gente pensasse mais na finitude da vida, fez com que nós pensássemos mais na nossa própria vida pessoal. Então a questão do isolamento também levou muito a isso. A convivência, que há muito tempo as pessoas não conviviam, né? Por exemplo, casais que viviam muito para fora.
que tinham pouco contato com os filhos, pouco contato consigo mesmo. Então, acho que a pandemia ela fez um rebuliço muito grande. E também ela, como é que eu posso te dizer, muitas outras coisas externas, eu penso, pode ser que eu esteja errado, mas perderam um pouco o sentido. Por exemplo, grandes festas que a gente tinha, aqui, a nível de Brasil, né? Falar que é a nível de Brasil, por exemplo, carnaval, era uma coisa que o povo ficava enlouquecido, né, por carnaval. Hoje eu percebo que eles estão tentando resgatar, mas é algo que não tem mais aquele mesmo sentimento. As pessoas não vão com a mesma empolgação, parece que elas estão indo por ir. Né? Por exemplo, aqui no Maranhão, que eu resido no Maranhão, né? Tem muita questão do São João, é muito presente. Mas esses grandes movimentos de festas que eram anuais, né? Em que as pessoas iam e se empregavam, eu percebo que as pessoas mesmo estão comentando, tipo, Carnaval nunca mais prestou, São João nunca mais prestou, depois da pandemia muita coisa fechou, quando voltou não retornou com aquela mesma empolgação. Mas eu acredito que não é o Carnaval que mudou, não é o São João que mudou. Eu acredito que as pessoas é que mudaram. E aí elas estão com uma percepção diferente, elas estão com um olhar diferente, aquilo talvez não agrega mais tanto. Então eu acredito assim, tentando resumir, né, para não ser tão extenso, eu acredito que a gente ficou bastante fraturado, sim, psicologicamente com o movimento da pandemia. Eu acho que a gente ainda não se curou, né? Eu acho que nós ainda estamos lesionados, nós ainda temos muito reflexo desse momento na nossa consciência, no nosso psiquismo. Eu também acho que a pandemia não alcançou os seus objetivos reais, né? Eu acho que tinha objetivos maiores, mas eu acho que nós ainda estamos sobre esse frenesi. Acho que a gente ainda não se recuperou totalmente. Bem, assim, falando ainda sobre mudanças, né? Pensando um pouco no movimento espírita. Você sendo um palestrante e também como presidente de uma fraternidade espírita, a gente percebe que por muito tempo havia um modelo de palestra mais tradicional, que ainda existe, inclusive dentro do MOF. Né? Mas hoje, com o aprofundamento do autoconhecimento, as coisas estão mudando, né? A gente percebe essa mudança acontecendo. Então nós somos convidados a analisar mais profundamente, né? Sair um pouco daquilo que era comum. Um exemplo, quando a gente ouve muito alguns palestrantes trazendo aqueles velhos exemplos, né? No trânsito, quando alguém te dá uma fechada e aí você esbraveja, fica bravo e tudo. São exemplos repetidos, né? Mas a gente percebe que existe hoje uma demanda maior de algo mais profundo, né? Então você concorda com esse raciocínio de que está tendo essa mudança e você acredita que o movimento espírita está acompanhando essa mudança, está buscando aprofundar mais nessas questões, ao invés de seguir esses exemplos mais rasos? Olha, Léo, uma ótima pergunta essa, né? E dá bastante pano para manga, né? Agora eu vou te dizer, meu amigo, que em relação ao movimento espírita, e aí entra o Carlito que vai contra a corrente, né? Contra a maré, que eu falava no início, né? Em relação ao nosso movimento, eu não estou muito otimista. Eu não sou muito otimista. Eu acho que esse movimento que você falou, ele é real, esse movimento de mudança. Acredito que os espíritos trabalharam muito para isso, inclusive os próprios espíritos que vieram através do Chico Xavier, do Divaldo Franco, né? Incluindo a Joana de Ângeles, que é um espírito que escreve muito para esse contexto mesmo que nós estamos vivendo. Mas eu acredito que existe uma resistência muito grande desse mesmo movimento, que somos nós, né? Uma resistência muito grande de incorporar essa mudança.
de absorver essa mudança. Então, o que eu percebo na minha pequena percepção e limitada visão? Eu percebo que as pessoas estão insatisfeitas, o público comum que eu chamo não é trabalhador, é aquela pessoa que vai assistir a palestra, que vai esporadicamente. Eu percebo uma insatisfação dentro de algumas temáticas que não correspondem com aquilo que elas estão querendo buscar. Ou seja, principalmente para a juventude. Eu acho que o movimento espírita de hoje, acho que está fazendo um trabalho, e claro que eu não vou generalizar, existem aqui outros que estão fazendo trabalhos belíssimos, como vocês mesmos. Aí, por exemplo, na questão do teatro, acho que esse é um trabalho lindo e um trabalho muito atual e que agrega bastante, mas o que eu percebo na maioria é que a gente está fazendo uma violência muito grande com a juventude, porque a juventude não está mais se identificando com o movimento espírita. E não está mais se identificando com o movimento espírita, eu explico por quê. Justamente porque não está se incorporando temáticas que são próprias dessa juventude. Porque, por exemplo, você tem uma juventude que está vivendo depressão hoje, né? Então, nós temos jovens que estão depressivos, nós temos jovens que têm transtorno de ansiedade, nós temos jovens que têm problemas de fobia, nós temos jovens com crises das mais variadas. Então, hoje, com crises na sexualidade, por exemplo, então nós temos hoje, o que a gente percebe hoje? A juventude que, com várias denominações. Então, hoje a gente não tem mais hétero, hoje nós temos mais homossexualidade, a gente já tem uma variação muito grande. E será que nós estamos falando para essa diversidade? E quando eu falo falar, é no sentido de fazer com que a mensagem chegue até essas pessoas que estão carentes de espiritualidade. Carentes de espiritualidade, eu explico. Porque elas vão na igreja evangélica, na grande maioria das vezes, não são acolhidas. Acolhidas em que sentido? Elas não recebem o esclarecimento que elas desejam. Aí é aquela coisa polarizada, né? Céu e inferno. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E ninguém mais acredita nisso. Quem que acredita nesse céu e no inferno hoje em dia? Ninguém. Nem os evangélicos que estão lá dentro não acreditam mais nisso. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quem agora deveria vir fazer esse movimento de solidificar a espiritualidade frente a essa sociedade fragmentada conceitualmente, porque nós estamos vivendo uma fragmentação do conceito. O que é isso? A fragmentação do conceito é o seguinte, eu não sei mais o que é verdade. Aonde é que está a verdade? O que é real? Quem é que está com a verdade e quem é que está com a mentira? A gente não sabe mais. A sociedade de hoje, ela não tem mais referências. Então, isso é que eu chamo de fragmentação do conceito. E aí, para isso, você precisa de uma espiritualidade que te apresente com segurança, racionalmente, claramente a realidade. E o espiritismo é essa mensagem. Por isso, Kardec diz que fé inabalável é aquela que encara a razão face a face, né? Em todas as épocas da humanidade. Então, isso faz com que o espiritismo seja essa mensagem. Só que, aí eu pego a tua pergunta. Os trabalhadores do centro espírita, aqueles que estão na frente do centro espírita, principalmente palestrantes, que são aqueles que são os divulgadores da mensagem, eles estão muito arcaicos, eles ainda estão muito naquela abordagem antiga, que hoje, a juventude de hoje, as pessoas mais esclarecidas, não satisfaz. Por exemplo, o que é uma abordagem antiga? Esse negócio de obsessor, esse negócio de reencarnação, de mediunidade e etc. Não que a gente não tenha que falar disso, mas o que eu estou querendo dizer é que eu posso falar de obsessão, eu posso falar de reencarnação, eu posso falar de mediunidade dentro de uma temática, por exemplo, de sexualidade. Eu posso falar de todos esses conteúdos dentro de uma temática, por exemplo, sobre depressão. Exato. Então, o que eu estou querendo dizer é que o assunto
não é mais tão atrativo, porque a gente está vivendo tanta coisa nesse mundo atual e a gente quer tantas respostas e não encontra, não as encontra. Então, nós temos, em termos de material, nós temos muito material no movimento espírita, em termos de livros, de conteúdos e etc. Mas acredito que nós, os espíritas, estamos deixando a desejar nesse sentido, porque não estamos nos preparando para encarar o contemporâneo, para encarar a modernidade. Estamos ainda com velhas abordagens que não satisfazem o momento de hoje. E, Carlito, o Léo falou sobre os títulos, né? E um dos títulos do Carlito é que ele é psicanalista. E eu queria te perguntar, na sua visão psicanalítica, o que está faltando nas relações hoje, no seu conceito? O que está faltando nas relações hoje, eu acho que aí a gente volta também para a questão, né? Mesmo sendo psicanalista, mas o que falta hoje é espiritualidade. Acredito que é esse senso. Aí eu vou voltar à mesma coisa que eu falava antes. Nós perdemos, tem uma frase de um escritor, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele diz assim, que nós perdemos o endereço de Deus. O que significa isso? Perder o endereço de Deus. Significa dizer que nós não conseguimos mais aquilo que eu dizia anteriormente. O que as religiões antigas nos ofereceram em termos de conceito de Deus não nos satisfazem mais. Então, por isso, a gente está vivendo uma onda muito grande de ateísmo, de niilismo e etc. Isso já começou desde lá do século XIX, mas vem se intensificando cada vez a mais. E aí o Divaldo Franco dizia o seguinte, pegando essa frase, ele parafraseava e dizia: nós perdemos o endereço de si mesmo. Então, nós perdemos o endereço de Deus e perdemos o endereço de si mesmo. E o si mesmo é o próprio Deus, fazendo uma abordagem aqui psicanalítica, né? Porque o si profundo é o Deus que habita em nós, né? Esse sentido espiritual. Uhum. Então, eu acho que o que falta hoje nas nossas relações, Aldemir, a gente fala muito amor, perdão, essas coisas todas. Mas tudo isso só tem sentido de ser se nós tivermos um senso de espiritualidade. Uhum. E aí eu te explico por quê. O que adianta eu amar a humanidade se a minha vida não tem sentido, se o sentido da minha vida é a morte, por exemplo? Daqui vem uma doença, daqui a pouco vou morrer, vou me acabar, e aí? Então, para que eu vou amar a humanidade? Para que eu vou respeitar meu próximo? Para que eu vou me importar com o mendigo da rua? Eu vou viver a minha vida egoisticamente, porque qualquer hora eu posso morrer e acabou. Uhum. Então, a falta do senso de espiritualidade faz com que a gente também não agregue esses outros valores, que são valores do espírito imortal, né? Então, eu não estou falando aqui de religião, porque lá no livro Nosso Lar, Emmanuel, ele faz o prefácio do livro e no final ele diz o seguinte, exatamente isso que eu estou te falando. Ele diz assim, a humanidade não está precisando de religião, a humanidade está precisando de espiritualidade. E a espiritualidade, ela descola da religião, ela transcende a religião. Né? É esse senso de que nós somos espíritos imortais, nós estamos aqui com um propósito maior, nós estamos aqui para aprender, para se melhorar, para se aperfeiçoar. Então, eu acredito que o que falta nas nossas relações, a humanidade está muito materialista, a humanidade está muito embrutecida, está muito fechada, está muito isolada, porque falta esse senso de espiritualidade, né? Então, eu acredito que seja isso. E corroborando com a tua pergunta, quando tu traz a questão da psicanálise, aí muitos podem dizer, mas esse negócio de espiritualidade tem nada a ver com psicanálise. Porque não leram Freud e não leram Jung. Ele vai trazer uma abordagem, apesar do Freud não ter tocado no campo da religião, apesar dele ser um cara, se autodenominar um cara materialista, ateu,
O Freud, ele faz várias e várias análises e no final ele chega num termo chamado sublimação. Então, esse termo, que inclusive os espíritas usam muito, os espíritos, é um termo que veio da psicanálise freudiana. Então, o que é essa sublimação? É quando a gente consegue agregar todos esses valores de forma saudável, né? E como alcançar essa sublimação? E o próprio Freud, na hora que escreve, ele diz assim: agora não é mais comigo. O que ele está querendo dizer, intrinsecamente? Que para eu alcançar isso aqui, eu já vou ter que ir para outro departamento. No caso aí, talvez o departamento religioso. E aí quem vai explorar isso é o Jung, que é o cara místico, né? O cara da religião. Então, aonde o Freud para, o Jung continua. Então, isso é o que eu acho interessante. Então, a questão da espiritualidade, ela está presente também na psicanálise, tanto freudiana quanto junguiana. Então, eu acredito que, para além de religião e tal, eu acho que falta para nós esse senso de espiritualidade real, amadurecido na nossa sociedade, para que as nossas relações elas melhorem. Porque sem esse senso de espiritualidade, nós vamos continuar materialistas. E o materialismo nos remete a todos esses tipos de confusões, desde o cotidiano até coletivas, que nós vivenciamos. Então, eu acredito que seja nesse sentido. Agora eu vou fazer uma pergunta mais pessoal, indo mais para o campo pessoal mesmo. E você, assim, Carlito, como é que você se enxerga no futuro? Você acredita, assim, vivendo uma paixão, com filhos, família? Ou você se vê mais um Carlito, assim, mais voltado para si mesmo, mais interiorizado? Mais para os estudos? Olha, ótima pergunta. Eu adoro falar de mim mesmo também, né? Eu estava até lendo um livro chamado Memórias do Subsolo, é um livro do Dostoiévski, né? Que é um escritor russo. E nesse livro tem um personagem, que agora esqueci o nome, ele diz assim que o maior prazer que uma pessoa inteligente pode encontrar é falar de si mesmo. Então é muito bom quando a gente fala de si mesmo, né? Porque as pessoas adoram falar dos outros, né? Da vida alheia e etc. Mas é tão bom falar de si mesmo, né? Falar do que te agrega, apesar de ser difícil também, né? Como eu falei no início, mas é bom também. E essa pergunta, Léo, te respondendo, eu sempre tive uma visão de mim da seguinte maneira. Primeiramente, eu nunca fui uma criança infantil. Eu, desde criança, eu sempre fui uma criança meio madura, meio adulta. Não que eu não brincasse, que eu não era nesse sentido de que, eu não queria brincar. Não, eu brinquei, me diverti muito, fui muito criança nesse sentido. Mas a minha cabeça sempre foi uma cabeça muito para o futuro, muito o que eu queria de mim, qual era o meu objetivo. E eu sempre me vi como uma pessoa, assim, como eu me vejo, né? A figura do Carlito no futuro. Rodeado de livros, assim, numa biblioteca, assim, na minha própria casa, rodeado de livros, e estudando e lendo muita coisa. Então, é como eu me vejo. Eu nunca me vi com projetos de família, projeto de filhos, de casamento, nunca. Então, eu trouxe essa ideia comigo desde criança, que o meu objetivo eu queria estudar. Eu queria estudar, eu queria ler, eu queria conhecer coisas novas através da leitura, queria me formar, queria chegar até ser professor universitário, que é o que eu estou conseguindo, né? Ainda não estou totalmente realizado, mas já consegui parcialmente grande coisa do que eu desejei. Então, assim, o meu projeto futuro é esse, estar na minha casa, ser aquele senhor ali de 60 anos, 70 anos, sentado na sua cadeira de balanço, lendo seu bom livro.
Então, é assim que eu me vejo e é assim que eu gostaria que fosse. Em relação à questão de família, eu tenho uma família muito boa, uma família maravilhosa. Tenho tios, tenho mãe, tenho avó, tenho sobrinhos. E essa família já me satisfaz, né? Então, ela já me agrega afetivamente. Então, eu não sinto a necessidade de eu mesmo constituir uma família consanguínea. Essa família que me rodeia, ela já me traz bastante satisfação, já me traz bastante felicidade. E o meu projeto é esse, é viver a minha vida de aprendiz no mundo. Eu quero ser esse cara que está o tempo inteiro aprendendo, estudando, lendo, conhecendo coisas novas. Então, para mim, essa vai ser a maior felicidade, se eu puder conseguir isso futuramente. Excelente. Carlito, é interessante quando você fala, né, sobre esse senhor que você se vê aí no futuro, e você tem apenas 30 anos, aí você fala 60, 70 e faz essa figura aí, né? A gente imagina essa figura. Eu, por exemplo, que sou mais velho que você, eu tenho essa figura com 80, 90 anos. 60, 70, eu acho que é muito jovem ainda para poder ter essa Sim, figura. sim. A cada tempo que vai passando, a gente vai botando a juventude mais para Mais para frente, né? frente. É isso, é isso. Carlito, e ainda falando sobre você, existe alguma parte de você e que você queira compartilhar, óbvio, como um sentimento ou como um comportamento, pode até ser um pensamento, e que você costuma manter mais com você ou escondido, talvez por um julgamento ou talvez por não estar pronto para poder encarar isso no momento, algo que se a gente fosse, né, falar aí numa linguagem de Jung seria as sombras. Existe isso ou não? Você acha que você já trabalhou isso e que isso já não faz mais parte ou nunca fez da sua vida? Olha, Aldeni, uma pergunta interessante e curiosa, né? Um comportamento, um pensamento que eu não lide bem com ele. Olha, pode parecer um pouco arrogância de minha parte, mas assim, eu lido muito bem com os meus conteúdos internos, né? Nada assim que eu possa chegar e te dizer assim, eu acho vergonhoso isso, ou eu ainda faço, mas eu gostaria de não fazer, entende? Assim, não estou dizendo que eu faço tudo certo. O que eu estou querendo te dizer é que eu faço muita coisa errada, mas eu convivo muito bem com os meus erros. É isso que eu estou querendo te dizer, entendeu? Eu Entendi. tenho a sombra, a velha sombra junguiana, ela está aqui. Só que eu olho para ela, eu dialogo com ela e ela não me assusta, ela não me traz incômodos no sentido de eu tenho que mudar, eu tenho que... Porque assim, eu já entendi com a doutrina espírita e também com a psicanálise, claro, que a gente tem que olhar para si mesmo sem se assustar, né? Isso daí é uma questão difícil, mas olhar para o que você é e ter carinho por você mesmo. Por exemplo, vamos imaginar, eu sou uma pessoa que ainda tem um defeito muito grave e aí eu tenho uma dificuldade muito grande ainda de trabalhar essa questão. Aí tem gente que fica se martirizando, tem gente que fica depressivo, tem gente que fica se cobrando, se culpando. Então, eu tirei da minha vida, pode parecer um pouco precipitado eu falar isso, e se eu fizer uma análise mais profunda, pode ser que eu chegue à conclusão de que eu esteja errado. Mas eu tirei da minha vida o sentimento de culpa. Então, eu sei que muita coisa que eu faço é errado, eu sei que eu ainda não alcancei a perfeição, eu sei que muitas atitudes que eu cometo não são coerentes, muitas vezes, com aquilo que eu defendo, né? Porque a gente está passível da incoerência, mas não é algo que eu me culpe, não é algo
que eu volte para casa e diga assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Nossa, que horror, eu sou a pior pessoa do mundo, eu vou para o inferno. Não, esses atavismos eu não tenho. Agora, eu tento trabalhar para não fazer mais, eu tento trabalhar para melhorar, eu tento trabalhar para ver se eu consigo ir superando essas questões, mas sem essa consciência de culpa, sem essa consciência de estar me torturando por alguma coisa que eu fiz, né? Então, eu acho que talvez eu teria culpa se eu matasse alguém. Eu acho que se eu, por exemplo, falasse uma palavra ofensiva para alguém, eu acho que isso me traria culpa. Essas coisas assim, mais de machucar o outro, de lesionar o outro, eu acho que isso me traria culpa. Agora, essas coisas que eu estou te falando, que eu cometo, os equívocos ou outro, são coisas que não agridem ninguém, agridem a mim mesmo. Então, por isso eu sou bastante compreensível com elas, né? Agora, eu acho que se fossem coisas que agredissem ao outro, que ofendessem o outro, diminuíssem o outro, eu acho que, claro, que isso retornaria para mim. Seria uma culpa que a gente não consegue se sair dela. Mas são coisas, assim, cotidianas que não agridem, pelo menos eu penso que não agridem a ninguém, agridem a mim mesmo, e eu lido com isso perfeitamente bem. Ah, que legal. E assim, nós fizemos uma análise, né, de você olhando para si mesmo, agora olhando para o outro, né? O que mais te incomoda no comportamento dos outros, né? Aquilo que te afeta de uma forma intensa, assim, que te tira do eixo. Olha, muita coisa me incomoda no comportamento do outro. Tem muitas coisas que me incomodam, Léo. Eu poderia fazer uma lista infinita de coisas que me incomodam. Mas, assim, para ser mais profundo na tua pergunta, uma das coisas que me incomoda, sim, me incomoda não no sentido de eu voltar para casa com isso, mas é coisa que não me aproxima do outro. Quando eu percebo as pessoas, a futilidade, a superficialidade. Então, assim, pessoas extremamente superficiais, então eu tendo a não ter muitas identificações. Então, não é que eu não converse, não é que eu não seja educado, sou, mas é o tipo de pessoas que eu não vou criar laços, né, profundos. Então, eu acho assim que a superficialidade, essa coisa assim muito fútil, isso me incomoda um pouco na personalidade das outras pessoas. Mas eu não fico, porque eu tenho um amigo que fica tentando moldar o outro. Eu não tenho esse esforço. Eu simplesmente entendo que o outro está no lugar dele, eu tenho que respeitar e eu simplesmente só não vou criar laços muito profundos. Então isso é uma coisa que me incomoda. E quando eu falo de superficialidade, não estou falando de a pessoa tem que ser uma pessoa intelectual que já leu não sei quantos mil livros. Não é isso. Superficial é no sentido de discernir a vida, sabe? Aquela pessoa que não consegue discernir a vida, não consegue ter um olhar crítico da própria vida, das coisas. Sim. Então, para isso, tu não precisa ter lido uma biblioteca ou ter muitas bagagens intelectuais. Eu estou falando nesse sentido de vazio mesmo, de discernimento, de conseguir entender, compreender a própria vida, de compreender as coisas que acontecem consigo mesmos. Então, isso são coisas que às vezes me incomodam e me distanciam, mas eu não fico querendo resolver o problema de ninguém. Sim. Interessante, Carlito. E Carlito, você tem alguma mania, um hábito curioso que poucas pessoas conhecem? Uma mania... Olha, eu acho que uma mania que eu tenho é que muita gente tem. Eu tenho mania de falar comigo mesmo, né? Eu falo sozinho para mim mesmo. Eu acho que isso daí muita gente tem, né? Não é uma coisa tão exclusiva. Eu não tenho uma mania assim que eu pudesse te falar exclusivamente, mas eu moro sozinho atualmente, né? E eu fico em casa falando comigo mesmo o tempo inteiro, com os meus pensamentos, dialogando comigo mesmo em voz alta, inclusive, né? Porque
só entendo se eu me ouvir. Eu tenho isso aí. Essa daí é uma mania, né? Curiosa. Eu só me entendo se eu me ouvir. Se eu não me ouvir, eu não me entendo. Até quando eu estou fazendo palestras, quando o microfone está muito baixo na palestra, eu peço para aumentar um pouco, porque eu quero ouvir o retorno da minha voz, para eu poder me entender o que eu estou dizendo. Então, tá aí, encontrei uma Gente, mania curiosa. Então, eu verdade. preciso me ouvir para eu me entender. Então, quando eu estou lendo alguma coisa, eu leio em voz alta. Quando eu quero entender algum conceito, eu fico repetindo em voz alta e falando para mim mesmo. Então, para eu entender, eu tenho que me ouvir. E se eu não me ouvir, eu não entendo o que eu disse. É interessante, né? Porque para algumas pessoas isso incomoda, né? Ouvir o retorno né? De quando está conversando, falando, dando palestra, e para você já é o contrário. E Carlito, você sendo espírita, você acha que a todo tempo você está falando sozinho mesmo? Ou você está ali comunicando com algum espírito? Algo assim. Compartilhando das Olha, ideias, né? eu acho que sozinho eu nunca estou, Aldemir. Eu acho que quando nós, trabalhadores espíritas, eu acho que nós nunca estamos sozinhos. Eu acredito que em algum momento as pessoas podem ficar sozinhas. Esse negócio de uma nuvem de testemunha do Paulo de Tarso, eu acho que de vez em quando ela passa. Eu acho que em alguns momentos tu pode ficar só, até sem companhias espirituais, eu suponho. Mas nós que trabalhamos com a espiritualidade, eu tenho essa leve impressão de que nós nunca estamos sozinhos, porque a gente tem uma capacidade de sintonizar muito rápido. Então, mesmo quando eu estou falando para mim mesmo, eu acabo sintonizando com outras consciências. E tudo que a gente faz é proveitoso, né? Assim, a gente está sempre fazendo muita coisa proveitosa, né? Então, por exemplo, esse estudo aqui, eu já chamo de estudo, né? Esse diálogo, essa conversa, ela é maravilhosa. Então, eu acho que a gente já capta automaticamente alguns irmãos desencarnados, né? Tanto do lado daí onde vocês estão, quanto do lado daqui, aonde eu me encontro. E eu lembro de uma frase do Kardec que ele diz assim: toda conversa sobre espiritismo é um estudo sobre espiritismo. Eu acho maravilhoso isso. Então, eu tenho a leve impressão de que eu nunca estou sozinho. Eu estou em casa, estou falando comigo mesmo, mas eu tenho a impressão que tem sempre alguém ali me olhando, me observando, aprendendo comigo, ou me ensinando através da inspiração, né? Tenho essa impressão. Aí, excelente. E diante disso, né, espero que nós tenhamos mais outras muitas conversas dessa, né? Nós já estamos chegando aqui no final desse bate-papo e agradeço, Carlito, por você ter separado esse tempo para poder trocar essa ideia, bater esse papo conosco. Né? É sempre um prazer te ouvir, ter essa conversa. Nós sempre conversamos porque nós temos um grupo de estudos e o Carlito ele está à frente desse estudo. Então ele traz tanta informação interessante, né? Aqui é como se fosse uma sequência desse estudo, né? Eu que agradeço, né? Porque conversar com vocês é muito bom. Eu adoro conversar com pessoas inteligentes, né? Então, que fazem perguntas inteligentes, que se atentam para as coisas. Então, para mim é sempre muito bom, né? A gente manter essa conversa, esse diálogo. E embora a distância geográfica, né, onde nós nos encontramos, mas graças a Deus a tecnologia hoje, né, nos aproxima. Eu até estava lembrando ontem, Aldemir, fazendo um parênteses, estava lembrando, antes do nosso estudo começar, na noite de ontem, eu estava lembrando da Ivone do Amaral Pereira. Ela se correspondia muito por cartas, né? Ela tinha muitos amigos, aonde ela se correspondia por cartas, e desses amigos, muito ela nem conhecia, nem chegou a conhecer pessoalmente, né? Então, dentre esses amigos estava o grande amor das vidas passadas dela, né? E aí hoje eu estava lembrando que naquela época a Ivone se correspondia por cartas e hoje a gente faz videochamada. Pois é. Olha que maravilha, né? Como avançou. Olha o progresso. Né? Como está fácil, né, a
alegria conversar com vocês. É legal. E Muito diante bom. disso, né, desse bate-papo assim, fazendo uma pequena pausa assim, o que te vem à mente agora assim a respeito de tudo isso que nós vivemos agora? Olha, desse momento agora, da Sim, conversa, isto. O que tá passando aí na O que sua passa mente? na sua mente assim agora assim? o que passa na minha mente é um reencontro. Assim, Ótimo. eu tenho firmemente isso, né? De que a gente se conhece de outras existências. Eu tenho essa convicção, né? E eu acho que não poderia não ser diferente. Então, nesse momento agora que eu converso com vocês, a impressão que eu tenho é que eu estou reencontrando velhos amigos. E Legal. isso me traz uma felicidade muito grande. Estou falando sinceramente, não estou falando porque a gente está sendo gravado, porque por protocolo de programa. Estou falando realmente o sentimento que me atravessa. Então, o sentimento que me atravessa quando eu estou dialogando com vocês, quando a gente está lá no grupo de estudo da Joana Diógenes, é esse sentimento de reencontro. E todas as vezes que a gente reencontra amigos, velhos amigos, eu acho que o sentimento que a gente tem é o de felicidade, né? O sentimento de estar feliz ali naquele momento. E é o que eu sinto agora. Estou feliz Legal. por estar aqui com vocês. Ótimo, nós também, muito felizes e Muito também felizes. temos esse sentimento também dessa amizade já de vidas anteriores, né? E também com a mesma sensação do reencontro. Do reencontro. Isso é muito legal. É. E para nós finalizarmos, né, agradecer mais uma vez o Carlito por ter separado aí um tempinho para conversar com a gente. Quem não conhece o Carlito, o palestrante, ele tem um canal no YouTube, né, dedicado ao espiritismo, chamado Carlito Salvatore. Por favor, vão lá. Vale muito a pena seguir. Sim, e se você curtiu, né, o bate-papo e você quer conversar conosco também, quer se expor, né, num bate-papo bacana e leve como este, né, então eu peço para que siga o canal, né, deixe o seu comentário aí no vídeo e se apresente pra gente, quem sabe a gente um dia vai estar aqui trocando ideias. Por favor, façam isso. Sigam o canal Leon Denis. Aproveita também para inscrever no nosso canal, deixar o seu like e não esqueça também de ativar o sininho para acompanhar as novidades. E, Carlito, mais uma vez, muito obrigado e até breve, muito breve. Nada. Isso, obrigadão. Carlito, terminamos, concluímos.